Agora, na Tati Multiplataforma. O consumidor tem hora e espaço garantidos. Hora do consumidor. Olá, Ribeirão! Olá, toda a região metropolitana de Ribeirão Preto. Começa agora a Hora do Consumidor. E hoje nós vamos falar com o Dr. Rony Gatto. Inclusive tem ideias, né? Tem projetos novos aparecendo. Talvez eles já não existam por lei. Dr. Rony está aqui comigo. Dr. Rony, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Ô Rony, eu iniciei a conversa falando da possibilidade desse projeto de lei, que é um projeto de lei desse ano, se talvez ele já não estaria, ou já não estivesse inserido lá no Estatuto do Idoso, né? A forma, ele só não vem sendo aplicado. Por quê? Há um projeto de lei para 2024 que acaba priorizando as pessoas idosas no atendimento ao consumidor por telefone, por órgãos, né, por parte de órgãos públicos e serviços regulados como água, luz, celular. O texto ainda está em análise lá na Câmara dos Deputados, porque foi lá que ela nasceu, e acaba alterando o Estatuto da Pessoa Idosa. E aí eu penso, já não tinha a prioridade no atendimento, na hora em que se vê a idade da pessoa, né, ou na hora que se digita, aparece os dados da pessoa, já dá a ela a prioridade? E a pergunta fica, o que essa mudança fará com que o cenário se modifique, tendo em vista principalmente a dados pré-estabelecidos? Por exemplo, para eu conseguir um atendimento em um órgão público, eu preciso que esse órgão público tenha acesso, na hora que eu digitar meu CPF ou meu número de telefone, a todos os meus dados. Ou seja, ele precisa de um banco de dados informando, inclusive, essa parte mais pessoal. Água, a mesma coisa, luz, telefone também. E aí tem a questão da LGPD lá do outro lado, a questão da segurança desses dados e como serão utilizados. O que você me fala de início desse projeto, se é cabível no momento, ou se deve ser utilizada a ferramenta que já existe dentro do Estatuto do Idoso? É legal, né, Rodrigo? Nós temos, vou até colar o número do projeto aqui, ó, tá dando uma olhadinha nele. 2480 de 2024. 80, isso, muito obrigado. Esse projeto é bem interessante porque ele prioriza o que já é prioridade, né? E isso mostra, de certa forma, a falta de organização que o Estado mantém para cobrar, fiscalizar, de exigir o cumprimento daquilo que já é uma norma. Veja, esse projeto, ele diz, ele vai lá no Estatuto do Idoso, e lá no artigo 3º, que fala das prioridades do idoso, ele tem lá um parágrafo primeiro que diz o seguinte, olha, a garantia de prioridade compreende 1. Atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e privados de serviços, prestadores de serviço à população. A redação termina aqui, ponto. Vem o projeto e faz o seguinte, a hora que ele começa a frase, órgãos públicos e privados, prestadores de serviço à população, ele faz vírgula, inclusive em serviço de atendimento ao consumidor, saque por telefone, no âmbito dos fornecedores de serviços regulados pelo Poder Público Federal. Olha só que interessante. Quando ele faz isso e coloca inclusive no saque por telefone, ele gera uma restrição que dará a possibilidade do fornecedor entender que outros meios que não o telefone, que não presencial, desobrigados da preferência. Porque quando ele concentra e especializa a norma, ele diz que as demais condições genéricas não são aplicáveis. Vamos imaginar, por exemplo, um chatbot no WhatsApp. Então ele não tem preferência idoso no WhatsApp, porque o WhatsApp não é telefone. O atendimento pelo próprio e-mail, nas demandas, obviamente que a chegada de e-mail vai ter uma sequência que talvez não se identifique, mas nas demandas por e-mail, atendimento em outras formas, outros canais de ação,
que não sejam telefone, poderiam ficar de fora. Então, o legislador tenta especificar e, com isso, no popular, ele dá um tiro no pé. A norma já é completa nesse sentido. Quando o Estatuto de Idoso, no momento atual, ele diz que o atendimento é prioritário, ele diz, é prioritário o atendimento? Ponto. Qualquer atendimento a idoso deve ser prioritário em relação aos não idosos, aos demais. Então, ele não precisa restringir. O que caberia aqui? O que cabe quando a lei, que é a norma genérica, a norma vinda do Poder Legislativo, traça essa diretriz, cabe ao Poder Executivo regulamentar. Então, eu precisaria de um decreto que poderia muito bem tratar desta dinâmica nas relações de consumo, nas relações de atendimento via saque, ou outros modais de atendimento que venham a ser operados, por exemplo, no website ou coisa do gênero, garantindo essa prioridade. Garantindo, ou melhor, garantindo, explicando a forma como essa prioridade deve de fato ocorrer. E uma coisa é certa, uma coisa o projeto tem de mérito. Hoje o idoso, como qualquer um de nós, fica preso, pendurado ao atendimento na linha telefônica, por alguns minutos, às vezes mais de meia hora, esperando a sua vez na chamada. E com aquele monte de numerozinho para ele apertar na URA, aquele atendimento automático, ele acaba se perdendo, uma deficiência até mesmo decorrente da própria idade. Então, isso é preciso, sim, regular. Mas não sei se a alteração do projeto, pelo menos a redação na forma como colocada, não seria pior do que aquilo que já existe. Então, a meu ver, cabe ao Executivo, por meio de um decreto, que é muito mais rápido, muito mais ágil, realizar essa regulação e até entender e lembrar que o próprio Estatuto do Idoso já traz penalidades para caso de não cumprimento da norma. Então, olha, ele regula, ele diz como tem que ser e aplica a penalidade na fiscalização se aquilo não vier a acontecer. E o Rodrigo lembrou agora, e a questão da LGPD, os dados sensíveis? Obviamente que a empresa, para saber que é idoso, ela vai precisar dos dados deste consumidor. E aí sim ela vai dar o tratamento adequado de acordo com a LGPD. A forma como ela vai utilizar, a finalidade. Então eu abro sim uma porta para que ela, por exemplo, colete dados, data de nascimento daquele consumidor e possa garantir assim o atendimento prioritário a que ele já tem direito por meio de lei. São esses detalhezinhos que são importantes para serem passados, porque as alterações sempre são bem interessantes quando você verifica o político com a boa vontade em fazer um projeto, que esse projeto tenha uma amplitude, nesse caso, nacional.